Alô, bom dia, estamos de volta neste sábado, dia 13 de janeiro de 2024. Sejam todos bem-vindos. Parece, meus amigos, que o mistério foi solucionado. Nessa semana eu trouxe aqui uma matéria dizendo que a Prefeitura de Nova York estava cancelando as aulas presenciais para alunos do ensino médio para abrigar nas escolas os chamados novos eleitores de Biden, ou seja, os migrantes ilegais. Eu digo novos eleitores de Biden porque é assim que especialistas estão tratando do assunto porteiras abertas na América. Bem, a prefeitura não tinha dado muitas explicações para os pais dos alunos que ficarão sem aula presencial. Diziam apenas que era para solucionar um problema emergencial, o problema da situação quase que desumana que esses migrantes estão vivendo na chamada Bidenville, cidades de tendas, por assim dizer. Então, para resolver o problema, criou-se outro. Cancelou-se as aulas presenciais em algumas escolas, então, para transformá-las em abrigos para migrantes. Só que a explicação não convenceu. Era preciso encontrar algo mais palpável nessa história. E parece que agora o mistério, então, está sendo solucionado. Os Estados Unidos esperam, para quase todo o território, um frio sem precedentes nesse inverno. Principalmente, claro, na região norte do país e nordeste. Isso pegará em cheio a cidade de Nova York, que está cheia de imigrantes. Bem, esses migrantes, via de regra, vêm de países da América do Sul ou América Central, sem muitas condições para enfrentar o frio rigoroso do hemisfério norte. E assim, se o frio esperado chegar e pegar esses migrantes desprevenidos, ficará muito ruim para o governo de Nova York, ou melhor, para os democratas, em geral, explicarem possíveis mortes por congelamento desses migrantes que foram jogados na América para manter Biden no poder nas próximas eleições ou qualquer candidato democrata. Isso é um problema realmente muito sério, não tem mais como estender, porque os Estados Unidos abriram as portas da fronteira sul, sem muito controle ou quase nenhum, para receber todo tipo de imigrante. Os especialistas estão dizendo que os democratas resolveram, depois que Trump venceu, disputar eleições sem nenhum risco, ou seja, sem precisar necessariamente de eleitores americanos. Então, resolveram mudar o perfil do seu eleitorado, atraindo, claro, pessoas de outros países com o compromisso de votarem nos democratas. Tudo bem, você pode dizer, isso é meio que cheira um pouco teoria da conspiração, mas o fato é real. Vejam, por exemplo, uma matéria publicada essa semana pelo Breitbart News que diz o seguinte: os agentes da patrulha da fronteira detiveram quase 16 mil migrantes chineses que cruzaram a fronteira entre os portos de entrada desde o início do ano novo fiscal, em 1º de outubro. Isso de acordo com relatórios não oficiais revistos pela Breitbart Texas. Este número representa quase 2/3 dos migrantes chineses detidos durante todo o ano fiscal de 23, que terminou em 30 de setembro. Desde 1º de outubro de 2023, os agentes da patrulha de fronteira detiveram aproximadamente 15.800 cidadãos chineses que cruzaram ilegalmente a fronteira entre os portos de entrada, indica o relatório. Relatórios oficiais da Alfândega e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos revelam a detenção de 9.844 migrantes em outubro e novembro. Isso deixa quase 6.800 detidos desde o 1º de dezembro de 2023. E especialistas, claro, já estão dizendo que esses números só estão aparecendo agora porque o governo do Texas está batendo forte contra a política de portas abertas de Biden. Ele próprio quer controlar a fronteira do Texas para impedir essa entrada.
Mas isso é só uma gota d'água no oceano. Esse canal já vem relatando este fato há muito tempo. O número de imigrantes é incalculável. A questão então é essa: como esses migrantes, que chegam principalmente de países de clima tropical, conseguirão suportar os fortes frios que virão neste inverno. Eu falo de frio porque há alguns dias eu mostrei este vídeo, esta imagem publicada pela NASA, que dizia o seguinte: nos dias 27 e 28 de novembro, uma série de poderosas erupções solares varreram a superfície do Sol, criando este buraco coronal que vocês estão vendo, esse gigantesco buraco coronal. Este fenômeno é uma região temporária de plasma relativamente frio e menos denso na coroa solar, dizem os cientistas, onde o campo magnético do Sol se estende para o espaço interplanetário como um campo aberto. O campo magnético aberto de um buraco coronal permite que o vento solar escape para o espaço a uma taxa muito mais rápida, aumentando as chances de tempestades geomagnéticas ao colidir com a magnetosfera da Terra. Bem, em relação a essas imagens, alguns cientistas vão direto ao ponto. Dizem de forma muito simples para que todos entendamos: o Sol está perdendo a força. Este imenso buraco coronal significa para muitos cientistas aquilo que nos parece óbvio: o Sol está enfraquecendo. Grandes regiões solares já não são mais tão quentes assim. E isso, segundo esses mesmos cientistas, indica que o Sol está indo para um mínimo solar, que repercutirá na Terra justamente como um mínimo de uma era glacial, ou uma mini era glacial, que está aí então em perspectiva. Isso quer dizer que num futuro não muito distante, talvez podemos congelar aqui no planeta Terra. Só que antes disso, esses mesmos cientistas, que não são, digamos assim, tão chapa branca, estão alertando para o fato de que o aquecimento global não é uma realidade imutável. Ou seja, esses mesmos cientistas dizem que, por conta dessas atividades solares e as tempestades solares, teremos sim temperaturas muito elevadas no planeta, porém dentro das estações, ou seja, os verões serão muito quentes, mas, por outro lado, os invernos também serão muito frios, até que finalmente, então, a Terra esfrie como um todo. Ou seja, seria o aquecimento global ao inverso, bem diferente do que os globalistas estão afirmando. Podemos sim entrar numa mini era glacial. Agora vejam que coincidência: desde que estas imagens solares foram divulgadas pela NASA, coincidentemente aumentou o frio nas regiões tradicionalmente frias do planeta. Uma matéria publicada no dia 6 deste mês, na Metsul, dizia o seguinte: o frio não para de estabelecer marcas históricas nesse começo de ano na Escandinávia, no norte da Europa. Depois de mínimas históricas na Suécia e na Finlândia, neste sábado foi a vez da Noruega, no sábado passado, foi a vez da Noruega ter marcas de frio relevantes do ponto de vista histórico, com valores extremos. A temperatura mínima oficial da capital da Noruega, na estação de Oslo-Blindern, baixou 23,1 graus, ficou 23,1 graus abaixo de zero no começo do sábado. Trata-se da menor mínima na estação da capital norueguesa desde janeiro de 1987, ou seja, o frio mais intenso em 37 anos. Coincidência? Bem, então está aí, parece que está explicado um mistério lá em Nova York, porque a cidade está tirando rapidamente os alunos das escolas, para que, claro, aquilo que eles não explicam, por conta da propaganda do aquecimento global, essas pessoas não morram congeladas nas ruas. Eles sabem que algo
muito forte vem por aí, mas não podem falar porque estão comprometidos com a narrativa de que vai só esquentar daqui para frente. Vamos ver o que mais temos para hoje. Um forte incêndio tomou conta de um armazém na cidade russa de São Petersburgo. Estima-se que até agora o incêndio tenha afetado uma área de 70 mil metros quadrados das instalações, informou o Ministério de Situações de Emergência da Rússia. Até agora nenhuma vítima foi relatada. No local trabalham 270 bombeiros e 57 equipes de emergência. O incêndio foi classificado como nível 5 em dificuldade de extinção, o mais alto. O Ministério Público começou a investigar as circunstâncias do incidente, embora, de momento, ainda não se saiba o que provocou um incêndio no armazém. O armazém pertence à loja online Wildberries e a empresa informou que os funcionários foram evacuados e não houve vítimas. Notícia da Ucrânia. Na Ucrânia, uma série de explosões foi registrada na manhã deste sábado em diversas regiões. Sirenes de alerta aéreo foram acionados em todo o país, segundo dados do Serviço Oficial de Rastreamento. A mídia ucraniana relatou que se trata de um ataque massivo de mísseis russos. 3 explosões foram ouvidas na cidade de Dnipro. Disse também que os mísseis hipersônicos Kinzhal estão se dirigindo para Kiev. O prefeito da capital ucraniana, Vitaly Klitschko, informou em seu canal no Telegram que ocorreram explosões na periferia da cidade. A defesa aérea está em operação, indicou ele. Bem, é claro que a resposta russa não é propriamente à Ucrânia, mas ao Reino Unido, porque o Reino Unido está se comprometendo mais nesse momento com a Ucrânia. O primeiro-ministro do Reino Unido reuniu-se com Zelensky para, quem sabe, até mesmo oferecer tropas num futuro não muito distante. E a Rússia já mandou avisar, através do vice-secretário de Defesa, Medvedev, que se o Reino Unido enviar tropas para a Ucrânia, isso será considerado uma declaração de guerra contra a Inglaterra. Até rimou, né? Mas é uma rima muito ruim nesse momento. O canal de televisão libanês Al Mayadin informou que os Estados Unidos lançaram um novo ataque aéreo contra a base militar de Al-Dailami, perto do aeroporto de Sanaa, capital do Iêmen. A Al Jazeera também relatou ataques à cidade costeira de Al-Hudaydah, citando residentes locais. O Comando Central do Exército Americano confirmou o ataque a um local de radar Houthi no Iêmen às 3 horas e 45 minutos, horário local, deste sábado. Segundo a reportagem, o ataque foi realizado pelo porta-aviões USS Corning, com mísseis de ataque terrestre Tomahawk. As autoridades do Reino Unido ainda não confirmaram o envolvimento das forças britânicas no novo ataque. A Rússia comentou esses novos ataques. Os ataques dos Estados Unidos e dos seus aliados contra o território iemenita contribuem para a expansão do conflito em todo o Oriente Médio, declarou o representante permanente russo na ONU, Vassily Nebenzia, durante uma reunião do Conselho de Segurança. Ele acrescentou que Washington claramente não vai parar no que foi alcançado e que a Casa Branca afirma que se reserva o direito de retomar as hostilidades no caso das novas ameaças. Segundo Nebenzia, entende-se que os Estados Unidos vão determinar arbitrariamente, sem qualquer consideração pelo direito internacional, essas ameaças e as medidas para reagir a elas. Agora vem a parte engraçada desse discurso. Nebenzia reiterou que a principal tarefa da ONU é prevenir ameaças à paz e erradicar atos de agressão ou outras violações à paz de acordo com o direito internacional. Eu disse engraçado porque Nebenzia não fez essa mesma cobrança da ONU quando os Houthis começaram a atacar navios mercantes, principalmente aqueles que se dirigiam para Israel, tentando atravessar o canal de Suez. Bem, também não comentou, não falou nada a respeito da invasão da Rússia a um país soberano. É por isso que é a parte engraçada.
Mas segue Nibenzia dizendo: com profundo pesar que nos deparamos com essa situação, uma agressão armada de um grupo de países contra outro Estado, disse ele. Isso aqui também é engraçado, ou melhor, isso aqui é inquietante de fato. Um grupo de países contra um pequeno país, pobre, miserável, bastante armado, claro, mas sem nenhuma expressão no cenário internacional, que é o Iêmen. É inquietante, é instigante, melhor dizendo, porque o Iêmen sabia que mais cedo ou mais tarde receberia represálias do poderoso exército norte-americano. Mas também, claro, nesse caso houve participação do Reino Unido e outros países, como Austrália e Bahrein, por exemplo. Por que os iemenitas não bloquearam essa ação tresloucada dos Houthis? Essa é a questão que fica para quem sabe alguém puder respondê-la, porque eu, particularmente, não consigo. Eu não consigo entender por que o Iêmen provocou os Estados Unidos a ponto de receber agora esta pesada represália. Alguma coisa muito estranha nessa história, não é mesmo? Eu ia dizer alguma coisa muito errada, não está certo, mas parece que agora essa frase também tem direitos autorais, não é? Bem, o fato é esse. Embora os iemenitas, os Houthis do Iêmen, não tenham causado nenhum prejuízo a vidas e civis desses barcos que transportam mercadorias, criou um problema muito sério, porque não é possível permitir que um grupo de militantes armados tranque um fluxo de navegação que representa hoje 15% do comércio marítimo sem nenhuma represália. Bem, a sociedade precisa continuar funcionando. Se qualquer grupo armado interromper o processo de funcionamento da sociedade, que está baseado, claro, em consumo de bens, aí a sociedade acaba, não é mesmo? Os Estados Unidos, mais cedo ou mais tarde, teriam sim que dar uma resposta a isso. Mas as coincidências é que vão deixando a situação um pouco complicada para o âmbito da compreensão ou do entendimento. Por exemplo, Biden entra em 24, no ano eleitoral, com uma guerra na manga. Pois é. E os Houthis entram em 2024 como alvo de ataques pesadíssimos, sabendo que seriam alvos de ataques pesadíssimos. Tem algo estranho nessa história, não tem não? Quem puder responder, deixe aqui o seu comentário. Eu, repito, tenho dificuldades para entender o porquê os Houthis foram tão longe. Bem, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique, fiscalize a sua inscrição. Verifique se você ainda é inscrito no canal. Se não for, inscreva-se novamente e acione o sininho para receber as notificações das nossas publicações. Por enquanto é isso, até amanhã não, perdão, até às 4 da tarde de hoje. Ontem o vídeo das 4 eu tirei uma folguinha porque precisava descansar um pouco, mas hoje eu volto às 4 da tarde. Espero vocês. Até lá.